Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao nosso curso de Direito Constitucional e vamos abordar hoje a temática dos remédios constitucionais encontrados na Constituição. O primeiro é o habeas corpus, onde nós encontramos, está no artigo 5º, inciso 68 da Constituição. Então, por definição, como podemos dizer o que significa o habeas corpus? Sim, é um instrumento processual constitucional, isento de custas, colocado ao dispor de qualquer ser humano, qualquer pessoa física ameaçada de sofrer violência ou coação em sua liberdade ambulatorial, por ilegalidade ou abuso de poder. Essa é a definição do habeas corpus. Vamos lá. Porém, é uma garantia fundamental numa das mais importantes em que nós encontramos na Constituição Federal, pois sem liberdade de vir, de ir e de ficar, qualquer outro direito fica prejudicado. Bem, um detalhe, a pessoa jurídica não pode ser beneficiária de habeas corpus. Por quê? Porque não tem a liberdade de locomoção a ser protegida. A medida é privativa do ser humano, do homem. Pois bem, o autor da ação constitucional chama-se impetrante, aquele que impetra o habeas corpus. Não é autor e nem réu, ele é impetrante. Quem é o impetrante? É o indivíduo que vai subscrever o habeas corpus, né? Aquele que vai dirigir o habeas corpus a alguém. Por outro lado, nós temos o paciente, que é aquele que está sofrendo uma liberdade de locomoção. Agora, o paciente quanto o impetrante podem ser a mesma pessoa. E por último, a autoridade coatora é aquela que fez, na verdade, a ilegalidade que cerceou o direito do cidadão de ir e vir. Ok? Então nós temos impetrante, paciente, que podem ser as mesmas pessoas, e temos o impetrado, que é a autoridade que cometeu a ilegalidade ou o abuso de poder. Bom, eu disse agora há pouco que ele é gratuito, né? E pode ser impetrado por qualquer pessoa física, nacional ou estrangeira, inclusive a jurídica. Veja bem, a jurídica pode impetrar o habeas corpus, não pode ser o quê? Paciente do habeas corpus. Então, a pessoa jurídica, desde que representada pelo seu estatuto ou contrato social, pode, com certeza, impetrar um habeas corpus. Porém, espécies dos habeas corpus que temos, nós temos dois tipos de espécies. Nós temos o preventivo, que é aquele que é chamado salvo-conduto, que é aquele que impede uma provável ilegalidade, uma provável abuso de poder, e o repressivo, que faz cessar o desrespeito à liberdade ambulatorial. Então eu posso impetrar um habeas corpus, eu prevendo que haverá uma prisão ilegal ou abusiva, eu posso impetrar um habeas corpus preventivo, ou após o abuso da minha liberdade, impetrar um habeas corpus repressivo, né? Que a gente, ou liberatório. Vamos lá. Bom, legitimidade ativa. A quem é dado o direito de impetrar um habeas corpus? Bom, qualquer pessoa física ou jurídica, eu já disse isso atrás. Porém, pode ser nacional, pode ser estrangeira, pode ser um analfabeto, pode ser um menor, pode ser um incapaz. Entenda, a Constituição deu plena liberdade, como se trata de liberdade ambulatorial, ela facultou a liberdade de qualquer cidadão, até num papel de pão, impetrar um habeas corpus, ok? Então, como se fala, é uma ação penal com legitimidade universal. O que não se admite, na verdade, é uma impetração de um habeas corpus apócrifo, quer dizer, sem assinatura, sem o reconhecimento daquele que está assinando. Bom, por outro lado, a legitimidade passiva, né? Que seria o quê? A autoridade coatora. É aquela que praticou o ato lesivo, aquela que cerceou a liberdade do cidadão
por abuso de poder ou por ilegalidade. Como, por exemplo, nós temos, pode ser um juiz, pode ser um delegado, pode ser um promotor, pode ser um desembargador. Essas são as autoridades coatoras. Bem, pergunto, eu posso impetrar um habeas corpus contra uma pessoa privada, particular? Sim. Por exemplo, os hospitais, quando retém o paciente no hospital, que pode ter tido alta, mas retém o paciente porque o mesmo não pagou as despesas do hospital, você pode impetrar um habeas corpus para liberar que o paciente vá para casa. Quando houver um constrangimento ilegal de uma pessoa privada com você, quando houver um cárcere privado, por exemplo, isso nós encontramos no artigo 146 e 148 do Código Penal. Então, nessas modalidades, é possível sim você impetrar um habeas corpus contra uma atitude de um particular que veio a cercear a sua liberdade de vir, ir e ficar. Por outro lado, em relação aos militares, não cabe habeas corpus para punições disciplinares militares. Por exemplo, um soldado que se encontra em serviço, está de sentinela no seu batalhão e acaba por dormir. Certamente ele vai transgredir uma regra militar, vai ser preso de forma imediata e não caberá, nesse sentido, um habeas corpus para salvaguardar o seu direito de ir, vir e ficar.